Sabe quando você... Não sei aqui quem tem filho, mas se você tem filho, certamente você vai se identificar com essa ilustração. Quando você tem um filho muito amado, muito querido, mas que esse filho ele está errado. Ele está desobedecendo. E você, por amar, você não pode deixar de repreendê-lo. Por amar esse filho, você não pode deixar de discipliná-lo. Bem, eu como pai, entendo isso muito bem. Que o amor e a disciplina andam lado a lado. E até meus filhos já entendem isso também. Numa ocasião, meus filhos viram uma outra criança esperneando, fazendo, sabe, aquele saceiro, fazendo birra, por causa de algo que ela queria e o pai não dava, e ela peitava o pai dizendo assim, eu quero! E aí eu lembro que meu filho olhou para mim e fez, isso está errado. Como se fosse assim, ele não vai repreender ela, ele não vai dizer que isso está errado, que ela não pode falar assim com ele, que ela não pode desonrá-lo dessa forma. Essa é a mensagem que nós vamos ver nessa manhã. Nós vamos ver a sentença e o amor do Senhor. O livro do profeta Malaquias começa falando da sentença de Deus, uma palavra dura ao povo, porque o povo tem desonrado o Senhor. E Deus precisa discipliná-lo, e Deus precisa repreendê-lo, porque a própria palavra de Deus diz, repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Mas é uma repreensão amorosa, de um pai que ama, de um pai que não quer perder o seu filho, que não quer que o filho pereça. E o livro de Malaquias traz também essa perspectiva da eternidade. Deus é um pai que não quer que pereçamos eternamente no seu juízo. O livro começa falando de sentença ao povo de Israel e termina falando do juízo final. Então é a palavra de um pai amoroso que não quer que o filho pereça. Queria que você abrisse sua Bíblia, livro do profeta Malaquias, capítulo 1, versos do 1 ao 5. E vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. O Senhor diz, eu sempre os amei, mas vocês perguntam, como é que nos amaste? E o Senhor responde, Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá, eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles será chamada de terra da maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus olhos e dirão, o Senhor é grande, também fora das fronteiras de Israel. Mantenha a sua Bíblia aberta, meu irmão, minha irmã, não feche a Bíblia e vamos orar. Querido Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração para entender a Tua palavra, entender como o Teu amor e Tua disciplina caminham lado a lado. O Senhor não quer que pereçamos e por isso o Senhor nos orienta, nos disciplina, nos chama para voltar a Ti. E nos mostra o Teu grande amor, descortina para a gente como o Senhor nos ama e nos mostra através da história o Teu grande amor pelo Teu povo, o Teu grande amor por nós. Pedimos, Senhor, fala ao nosso coração, nos dá entendimento, em nome de Jesus, amém. Irmãos, primeiro versículo
sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias? A gente precisa entender algumas coisas aqui. Primeiramente, o livro de Malaquias é um livro pós-exílico, escrito depois que o povo de Israel voltou do exílio da Babilônia. Aproximadamente 100 anos depois que o povo de Israel voltou da Babilônia. Nesse período do profeta Malaquias, o templo já havia sido construído. Inclusive o templo daquela época, comparado ao templo de Salomão, era como se fosse uma capela. Era muito pequeno, muito, como eu posso dizer, usar um termo xoxo, muito pequeno, muito, como se fosse uma capela, uma cabana, comparado ao templo de Salomão que foi destruído pelos babilônios. O povo já tinha os seus muros, os muros de Jerusalém já tinham sido construídos, né? Então Malaquias ele profetiza depois de Neemias, depois de Esdras, depois de Ageu. E nesse momento aqui, o povo de Deus, o povo de Israel, o povo que voltou da Babilônia, estava sendo dominado pelos persas. Aquele povo não tinha rei, não tinha governante próprio, e sim alguém designado pelo o rei persa para governar ali. E eram impostos caríssimos que aquele povo precisava de pagar. Então aquele povo precisava pagar impostos muito altos para viver ali. 100 anos depois da volta do cativeiro, aquele povo estava desanimado, desacreditado, porque não tinham prosperidade financeira, vivia em situações muito difíceis, sendo oprimido por uma outra nação, enfrentando inimigos que eram seus vizinhos, os samaritanos e outros. Um povo que desanimou na fé, esfriou na fé, caiu na rotina. O culto sempre acontecia, mas acontecia de forma apenas e meramente ritualística. E uma coisa interessante é que o livro do profeta Malaquias, ele, além de falar a sentença do Senhor, ele fala demais sobre o culto. O que é o culto a Deus e como se adora a Deus. E uma coisa que a gente precisa entender também, que nesse tempo os sacerdotes se corromperam. Os sacerdotes eram corruptos. E quando a liderança é fraca, quando a liderança está longe de Deus, a tendência do povo também é esfriar, se afastar de Deus. Então aqui o livro começa falando da sentença de Deus. Essa palavra no original, ela é uma palavra dupla. Tem palavras na nossa língua que pode ser usada de forma dupla ou até tripla. Eu estava brincando com a minha filha do termo cara, né? Você pode falar cara ou coroa, você pode falar aquele cara, e a gente pode dizer, olha, a cara do cavalo está meio, né? Pode ser usada de 3 formas. Essa palavra sentença, ela pode ser usada de 2 formas. Ou como sentença, que a maioria das traduções brasileiras trazem o termo sentença, ou peso. Peso da palavra do Senhor, ou sentença do Senhor pronunciada por Malaquias. As 2 palavras, meus irmãos, se encaixam perfeitamente, porque é uma sentença pesada. Deus precisa pegar pesado com o seu povo. E aqui ele fala, não fala nações estrangeiras, mas ele fala ao seu povo. O julgamento começa pela casa de Deus. Então, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Malaquias quer dizer meu mensageiro. É interessante que no livro de Malaquias encerra falando sobre o mensageiro da aliança que viria, Jesus Cristo. É o último livro do Antigo Testamento, escrito antes do período interbíblico. Depois de Malaquias há um silêncio de Deus, de 400 anos, sem levantar profeta. Então Malaquias é a última voz do Antigo Testamento, da Antiga Aliança.
que Deus levanta para falar ao povo e fala sobre a sua sentença. Então, meus irmãos, diante disso, com essa ótica, então essa palavra sentença, ela funciona como um óculos que o autor sagrado dá para a gente enxergar o texto. Nós vamos ver um cenário de julgamento. E o livro de Malaquias, ele está todo baseado em perguntas. É incrível. Convido você a ler o livro de Malaquias antes dessa série de exposições acabar. A gente está encerrando no dia 21 de agosto. A gente vai pregar todo o livro pela graça de Deus. Então, eu convido você a ler todo o livro de Malaquias, porque ele está todo baseado em perguntas. Deus fala ao seu povo. O povo, de forma rebelde, retruca o que Deus fala. Não tem gente que é assim, né? Que ouve a palavra de Deus e diz assim: eu não concordo. Não é bem assim. Ou eu não sou assim. Essa palavra não é para mim, é para o outro. É esse os ouvintes aqui, os primeiros ouvintes do profeta Malaquias. Então eu quero que você entenda que essa palavra é para você. Não é para o outro, é para você. Deus falava, o povo retrucava. E Deus, por sua vez, dava o arremate final, refutava de forma final, de forma que o povo não tinha como dizer que não tinha pecado contra o Senhor. Então é isso que nós vamos ver nesse livro incrível, de apenas 4 capítulos, mas tão atual. Então, dos versos 2 ao verso 3, diz o seguinte: o Senhor diz, eu sempre os amei. Mas vocês perguntam, como é que nos amaste? O Senhor responde, Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei a Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Então, como a gente falou no começo, é um pai que ama. É um Deus amoroso. É um Deus que pronuncia a sentença, mas que começa dizendo, eu sempre os amei. E aqui trata de uma doutrina que está em toda a Escritura. O amor de Deus. Deus nos ama profundamente. Isso não é novidade. Deus é amor. Só que nós temos uma grande dificuldade, assim como esse povo, de entender o amor de Deus quando vivemos dias maus. Quando vivemos tempos de dificuldade financeira, quando vivemos tempos de apatia, quando vivemos tempos onde percebemos que a fé dos irmãos está se esfriando, que a frouxidão moral é o que está gerindo a vida das pessoas. Deus diz ao seu povo, eu sempre os amei. E o povo responde de forma cínica. Observa comigo o verso 2. Como é que nos amaste? Irmãos, quando estamos num leito de hospital, somos tentados a esquecer o amor do Senhor. Quando perdemos um ente querido, somos tentados a duvidar do amor do Senhor. Quando a nossa fé é provada, e a fé se prova pelo fogo. Primeira carta de Pedro vai dizer isso lá no 1º capítulo. Muitas vezes somos tentados a duvidar do amor de Deus. A pensar, o Senhor me esqueceu. O Senhor não me ama mais. Quando pecamos, quando erramos, temos dificuldade de entender que o amor do Senhor não é como o nosso. O nosso amor oscila. Tem aquele dia que você acorda, ó Senhor do céu e da terra, obrigado, louvado seja o teu nome, grandes são as tuas obras. Mas tem dia que a gente levanta da cama, nem lembra de orar. Deus não é assim.
Deus é imutável. As suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Ele sempre nos amou. E é isso que o Senhor vem falar aqui. Mas o povo, como nós hoje, temos dificuldade de ouvir o que assim diz o Senhor. E o povo diz: como é que o Senhor nos amou? Em outras traduções, em que nos amaste? Então, em nome de Jesus, a intenção transformacional do autor do texto, nessa passagem específica, é que você saia daqui tomando posse do amor do Senhor. Que o Senhor ama você independente das circunstâncias. E que aqui não é o céu. No livro de Malaquias, nós vamos ver que uma das dificuldades do povo é ver a prosperidade dos ímpios. E hoje também os ímpios continuam prosperando. Porque se você é vendedor, é mais fácil você vender algo se você mentir. Se você é desonesto, é mais fácil você enricar. E infelizmente, com pesar eu digo isso. Infelizmente, no Brasil o crime compensa. Porque até as autoridades são subornadas. Não era para ser assim, né? Mas é assim. E o povo de Deus, por falar a verdade, por se manter na palavra, por não negociar valores inegociáveis, sofre, empobrece, chora, é humilhado. Conseguiu ouvir um glória a Deus? Porque os humilhados serão exaltados. Haverá um dia, o dia do Senhor, onde o Senhor se levantará e julgará toda a terra. Essa é a mensagem de Malaquias, meus irmãos. Só que o povo não está conseguindo enxergar isso. E está vendo os ímpios prosperando. Uma nação estrangeira, pagã, com outro Deus, dominando sobre eles. E eles estão desanimados sem ver o amor de Deus. É isso mesmo. O céu da gente não é aqui. Aqui é sofrimento. Se tomarmos parte no seu sofrimento, tomaremos parte na sua glória. É isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos, sobre a nossa identificação com Jesus Cristo. E aí, meus queridos, o Senhor, ele vai dizer a partir do verso 2, finalzinho do verso 2, olha aí na tua Bíblia, ou então aqui, ele vai argumentar com esse povo e dizer o seguinte: olha, presta atenção, eu vou mostrar a você que eu sempre amei você. E olha como Deus vai fazer isso. Observa, o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei a Jacó e desprezei Esaú. Então, vou dar uma parada aqui. Meus irmãos, presta atenção numa coisa muito importante. Deus está dizendo assim, e aí é preciso que a gente faça uma volta a alguns textos do Antigo Testamento para a gente entender melhor, né? Alguns textos do Gênesis para a gente entender melhor. Mas é o seguinte, Deus está dizendo aqui, argumentando com o povo que sempre amou o povo, dizendo o seguinte: não era Jacó irmão de Esaú? Eu amei Jacó e desprezei Esaú. O que é que o texto está querendo falar com isso? Gente, o povo de Israel, ele procede lá de Abraão, Isaac. Isaac tem 2 filhos, Jacó e Esaú. Antes deles nascerem, Deus já disse que o maior servirá ao menor. Deus já, lá em Gênesis, Gênesis 25, 21 a 23, Deus vai dizer o seguinte: Isaac orou, vou ler aqui rapidinho só para... Isaac orou ao Senhor, Gênesis 25, 21 a 23. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril,
O Senhor ouviu as orações dele. Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam entre o ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor, e o Senhor respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Deus falando aqui de Jacó e Esaú. E aqui vai dizer o seguinte: eu amei a Jacó e desprezei ou aborreci a Esaú. Meus irmãos, de que esse texto está falando? Vamos ser sinceros. De eleição. Ah, o pastor é calvinista. Não sou. Mas eleição é uma doutrina bíblica. Porque a gente leu lá no Gênesis que os 2 não tinham nem nascido ainda. E que Deus disse: olha, 2 nações estão no seu ventre, Rebeca. As duas brigarão entre si. Mas o maior servirá ao menor. E aqui está dizendo: olha, Israel, eu amo você e eu mostro que eu amo. Porque eu amei a Jacó, o pai de vocês, o ancestral de vocês, mas aborreci Esaú. Irmãos, entendam uma coisa: eleição é uma doutrina bíblica. Deus elege um povo para si. Vou explicar melhor isso aí, ok? Se você é batista, eu também sou. A declaração doutrinária da CBB, viu? Convenção Batista Brasileira, ponto 6, trata de eleição. Deus, em sua soberania, elege um povo para si. A eleição é uma doutrina bíblica inegável, mas também é inegável, meus irmãos, a responsabilidade humana. É inegável. Os 2 andam paralelos. Então, como é que se relaciona a eleição, o caso de Deus escolher, o fato de Deus, em sua soberania, ter presciência dos que serão salvos e dos que se perderão, e da responsabilidade humana? Como funciona isso? Aí eu respondo como o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios 13, versículo 12. Agora eu conheço em partes, depois eu conhecerei assim como sou por ele conhecido. Tem coisa que é mistério e eu não tenho como responder. Mas o texto está dizendo: eu amei a Jacó, eu escolhi Jacó e eu não escolhi Esaú. E isso como sinal do amor de Deus. A gente também pode entender o seguinte: Deus escolheu Jacó e não seu irmão Esaú, porque por meio de Jacó veio o Israel de Deus, o povo de Deus. É interessante a gente pensar que a promessa que Deus fez a Abraão, o patriarca, foi de que por meio de Abraão abençoar todas as famílias da terra. Então Deus ama todo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas é inegável que Deus escolheu Israel para que por meio dele abençoasse todas as famílias da terra. E como é que Israel abençoaria todas as famílias da terra? Por meio do seu descendente, Jesus Cristo. O descendente de Abraão, descendente de Jacó, descendente de Judá. O leão da tribo de Judá. Raiz de Davi. Descendente de Davi. Abençoando todas as famílias da terra. Então Deus vai dizer: eu amei você e a prova está na sua história. Eu escolhi você. Então como a gente aplica isso hoje para a gente entender? O Senhor ama você. E a prova disso é que você está aqui. Ele lhe trouxe para aqui. Ah, pastor, eu vim com as minhas próprias pernas. Será? O Espírito Santo é que nos convence do pecado, do juízo e da justiça.
E sem o convencimento do Espírito, estávamos igualmente mortos nos nossos pecados e delitos. E quando Efésios 2 vai falar que estávamos mortos em pecados e delitos, o que pode fazer um morto? Nada. Mas ele nos trouxe vida quando nos chamou por sua graça. Então, meus irmãos, a sua história com Deus mostra que Ele o ama. Tenho certeza que se eu parasse aqui agora e dissesse, olha, o microfone está aberto para cada pessoa que está aqui, todo mundo está aqui, contar uma experiência na sua história, ao longo da história da sua vida, de como Deus foi gracioso e demonstrou amor por você. A gente faria uma vigília, não acabava hoje. Porque de forma individual e de coletiva também, Deus mostra através da nossa história como Ele nos ama. E muitas vezes nós somos tentados a esquecer o que Deus fez por nós na história. Quando Israel saiu do Egito, teve as 10 pragas, o povo passou pelo Mar Vermelho, mas quando chegou para entrar na Terra Prometida, aquele povo esqueceu o que Deus fez, com exceção de Josué e Caleb, que disseram, vamos entrar que o Senhor vai dar a terra para a gente. Mas o resto do povo começou a murmurar, dizendo, o Senhor nos tirou do Egito para morrer aqui nesse deserto. Esquecemos, irmãos, daquilo que Deus fez por nós na nossa história. E de como Ele demonstra o nosso amor, o amor dEle por nós. E quando passamos momentos difíceis, somos tentados a não lembrar da nossa história de amor com Deus. Melhor, da história de amor de Deus conosco. E é incrível pensar que o ápice do amor de Deus está na cruz de Cristo. A revelação plena, máxima, está na cruz de Cristo. Esse povo aqui, os primeiros ouvintes de Malaquias, não tinham esse entendimento, mas nós, Igreja do Senhor, temos. Que Deus nos amou de tal maneira que entregou seu Filho para morrer a nossa morte, para tomar a cruz que nós merecíamos, para tomar a sentença de maldição que estava destinada a nós, e a beber completamente o cálice da ira de Deus, no nosso lugar, que os nossos pecados e delitos causaram. Então, meus irmãos, Deus sempre nos amou. Deus nos escolheu. O amor de Deus por Israel é demonstrado em sua história. E Ele vai dizer, observa comigo o final do verso 3. Verso 3. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais. O que é que ele está dizendo aqui? Isso mesmo. O que é que ele está dizendo aqui? Olha, minha gente, presta atenção. Esaú é o povo de Edom. De Esaú veio o povo de Edom. Deus está dizendo, observe os descendentes de Esaú. Observe o povo de Edom. Mesmo povo. Eles não têm terra mais. Eu fiz da terra deles uma desolação. Eu entreguei a herança deles aos chacais. Em outras palavras, eles não prevaleceram. Mas o povo de Israel, milagrosamente, saiu do perverso cativeiro da Babilônia, milagrosamente, cumprindo várias profecias, voltou à sua terra e está lá até hoje. Mais na frente a gente pode enxergar, sobreviveu ao holocausto de Hitler, mas aonde está Israel hoje? Lá. Cadê as outras nações? Cadê o povo de Edom? E aí é uma mensagem incrível de Malaquias. Deus faz diferença entre quem é seu povo
e quem não é. Melhor coisa que existe, irmãos, é sermos povo de Deus. O povo de Deus persiste, prevalece, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O Senhor ama você. Não esqueça da sua história com Ele. Não se esqueça da onde Ele lhe tirou. E não esqueça do futuro, do que lhe espera em Cristo, no dia final, como a gente leu aqui na nossa divisa. Porque naquele dia se levantará o sol da justiça, e nós seremos como bezerros soltos na estribaria. Já viu um bezerro solto na estribaria? Solto da estribaria, pulando alegre. Pronto, é o dia de Jesus voltar. É o dia final. Mas até aqui é sofrimento. Aqui é tomar parte no sofrimento de Cristo. Naquele dia, tomaremos parte na sua glória. Vai chegar. Aguenta firme. Precisamos sofrer como o nosso Senhor sofreu. Se igualar a Ele, se assemelhar a Ele, inclusive no seu sofrimento. Ele nos chamou para sermos como Ele é. Para sermos discípulos dEle. Para sermos sua imagem e semelhança. E Ele sofreu. Nós também aqui sofreremos, meus irmãos. Negar a si mesmo e seguir. Tomar a cruz e seguir. E nunca negar a cruz. Mas o amor do Senhor se revelou de forma máxima em Jesus. E um dia o conheceremos assim como somos por Ele conhecido. Um dia estaremos diante dEle. E nisso devem estar os nossos olhos e a nossa esperança. Queridos irmãos, versículo 4 ao versículo 5 diz o seguinte. Versículo 4 diz o seguinte: se Edom disser, Edom lembra, descendentes de Esaú. Se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir em ruínas. Então essa parte aqui, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas. É se aquele povo, descendente de Esaú, esse povo que Deus não escolheu, disser, olha, a gente vai reconstruir. Olha o que Deus diz. O Senhor dos Exércitos responderá. Eles poderão até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. Para quem não é povo de Deus, não há restauração. Isso é muito sério. Irmãos, não adianta querermos construir nada sem Deus. Tudo que a gente for construir sem Deus não vai dar em nada. É construindo aqui sendo derrubado ali. Muita gente quer construir carreira sem Deus, família sem Deus. Se dissermos vamos construir sem Deus, vai ser Babel, confusão, não vai dar em nada. É isso que Deus está dizendo. E ele continua dizendo, a terra deles será chamada terra da maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Se você lembrar comigo, esse povo, o povo de Edom, quando Israel sai do cativeiro da Babilônia, Moisés pede para passar por Edom. Só passar. E os edonitas, esse povo, sai contra Israel para promover guerra. Esse povo de Edom, ele é um povo ímpio, que se levanta contra o povo de Deus. Moisés pediu ao rei de Edom, nos permite passar. O que nós bebermos, nós pagaremos. O que nós comermos, nós pagaremos aí na terra de vocês. Mas eles quiseram guerra. Mesmo sendo irmãs, nações irmãs. Se você lembrar comigo, o livro de Obadias, inclusive é uma lição de casa para você ler.
Se você quer entender melhor Malaquias, entenda o livro de Obadias. O livro de Obadias é a sentença do Senhor contra os edonitas. E nessa sentença, o livro de Obadias ele vai dizer o seguinte, que quando Israel foi atacado pelos babilônios e escapavam alguns sobreviventes de Jerusalém, os edonitas corriam para capturar aqueles que conseguiam escapar e traziam de volta, olha, prisioneiro teu de guerra, fugiu, mas eu peguei. Nação ímpia, terra da maldade, é isso que o texto está dizendo. Mas o texto traz para a gente algo muito sério, observe aqui. Volta aí, por favor. Malaquias 1, verso 4. Olha o que é que diz. Já no finalzinho. A terra deles será chamada de terra da maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Meus irmãos, aí tem uma doutrina muito forte. Que as nossas maldades, o pecado, a perversidade, provocam o que em Deus? O que o texto está dizendo? Terra da maldade, povo contra quem o Senhor está irado. A ira de Deus é por causa de pecado, maldade, perversidade. Não brinque com o pecado. O pecado desperta a ira de Deus. Quando eu digo que o amor de Deus foi plenamente demonstrado na cruz de Cristo, é porque Deus, em sua grande misericórdia e graça, bebeu através do seu Filho Jesus Cristo o cálice da ira que estava destinado a nós por causa das nossas maldades e pecados. E não tem expressão maior de amor. Por isso Deus não está mais irado com a gente. Porque Jesus pagou a conta. Está consumado. Mas não brinque com o pecado. Queridos, por fim, o texto encerra dizendo o seguinte. Vocês verão isso com seus olhos e dirão, versículo 5. O Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. O Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. Queridos irmãos, aquele povo, o povo de Israel, tinha, apesar de ver tudo que Deus fez por eles no Egito, se tinha um pensamento que Deus só agia ali. Que Deus era Deus tão somente dos judeus. E tentava limitar o poder de Deus. E, sabe, tinha uma visão, não é que tentava limitar Deus, é que tinha uma visão de colocar Deus numa caixinha, como se fosse... E Deus está dizendo assim, olha, presta atenção. Vocês vão ver que o meu juízo foi exercido contra Edom. Vocês vão olhar para isso e vão dizer, o Senhor também é grande em todo o mundo. O Senhor não tem limite de agir. O Senhor faz e faz mesmo. Para Ele não há limite. Muitas vezes, irmãos, por conta de nossa incredulidade, limitamos o poder de Deus. Deixamos de acreditar que Deus pode fazer todas as coisas. Que para Ele não há impossível. Ou que Deus só age nessas 4 paredes. Não. Grande é o Senhor, também fora dos limites daqui. O Senhor age na nossa vida. Mas o Senhor também é poderoso para agir e para trazer para este aprisco aqueles que estão lá fora. Talvez o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã. Talvez o seu marido que você ora por ele a vida toda, Senhor o converte, Senhor o salva. O Senhor é grande. Não limita o poder de Deus. Senhor, eu lido com uma doença difícil.
Eu já tenho uma sentença de morte. Não limite o poder de Deus. Grande é o Senhor, além dos limites de Israel. Não há limite para o seu poder agir. Quando Ele quer, Ele faz. Quando Ele fala, acontece. Não seja incrédulo, mas crente. O Senhor pode fazer qualquer coisa. O amanhã pertence a Ele. O Senhor é bom. O Senhor lhe ama. Tudo coopera para o bem daqueles que o amam, de acordo com o seu propósito. E o seu propósito é nos tornar mais parecidos com Jesus. Grande é o Senhor. Não há limites para o seu agir. Irmãos, estamos encerrando mais um resumo de tudo que a gente falou. Deus ama o seu povo. E ao longo da história tem preservado e pronuncia a sua sentença de juízo contra toda a maldade. Deus ama o seu povo e ao longo da história o tem preservado e pronuncia a sua sentença de juízo contra toda a maldade. Irmãos, você faz parte do povo de Deus? Amém. É uma pergunta. Você faz parte do povo de Deus mesmo? De verdade? Você é de Jesus mesmo? O trigo e o joio estão juntos. No dia da colheita, haverá separação. Todo aquele que não der fruto, ele corta. O fruto é do Espírito, não é da força humana. Mas você é um crente de verdade. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Ele é a sua prioridade máxima. Você vive para a glória de Jesus? Você vive para agradá-lo? Ou para satisfazer o desejo enganoso do seu coração? Queridos, maravilhoso é fazer parte do povo de Deus. Não há nada melhor do que estar debaixo das suas asas. Não há nada melhor do que ter o nosso nome escrito no livro da vida. Não há nada melhor do que ser a noiva do Cordeiro. Não há nada melhor do que se assemelhar a Cristo nos seus sofrimentos. Não há nada melhor do que ser bem-aventurado por chorar, por ser perseguido pelo nome de Cristo, por dar outra face, por amar os inimigos, por orar por quem nos persegue. Amém? A melhor coisa da vida é ser povo de Deus, porque Deus ama o seu povo. Deus preserva o seu povo. E não só na perspectiva eterna, mas daqui à eternidade. Queridos, não esqueça do que Deus fez por você na sua história. Viva para a glória dele. Se você não viver para a glória dele, você vai viver uma vida vazia, uma vida vã. Apenas uma religião sem fundamento. Deus estava falando para um povo religioso, mas que não tinha vida. Que a sua religião, a sua confissão de fé, não era refletida durante a semana. Não era refletida em sua casa, não era refletida no seu trabalho. Seja povo de Deus não só aqui nessas quatro paredes, mas aonde você for, exale o bom perfume de Jesus Cristo. Porque Deus chamou um povo, escolheu um povo, para por meio dele abençoar todas as famílias da terra. E essa bênção se dá por meio de Jesus, o nosso Salvador, e nós somos corpo vivo de Cristo. Queridos, não brinque com o pecado.
não brinque com o pecado. A sentença do Senhor é contra toda a maldade. A sentença do Senhor é contra a impiedade. Como você tem tratado os seus funcionários? Como você tem tratado os seus filhos? Como você tem tratado os seus irmãos? Como você tem tratado quem é mais vulnerável que você? Talvez uma pessoa que lhe ajuda, uma secretária que você tem. Irmãos, presta bem atenção. O povo de Edom pegou Israel quando Israel estava nas duas situações de vulnerabilidade. Uma no deserto e a outra fugindo dos babilônios. Como você tem tratado quem Deus coloca na sua vida em situação de vulnerabilidade? Uma pessoa que precisa de você. Você tem falado arrogante? Ou você tem tratado como Jesus tratou você? Irmãos, isso é sério. O Senhor pronuncia a sua sentença contra toda a maldade. O Senhor ama o seu povo. O Senhor faz o seu povo prevalecer. Mas o Senhor pronuncia a sua sentença contra a maldade. Que possamos sair daqui entendendo que em Jesus a nossa maldade está perdoada. Que em Jesus a sentença de Deus, que era contrária a nós, foi totalmente resolvida, foi totalmente paga. Mas que possamos ser transformados por Jesus. Porque uma fé que não transforma a gente, essa fé não pode nos salvar. Uma fé verdadeira, uma fé salvífica, também é uma fé que transforma. Também é uma fé que faz com que as coisas velhas se passem e tudo se fez novo, para que sejamos nova criatura. Vamos orar? O chamado de Deus ao seu povo é se arrepender dos seus pecados. E essa não pode ser outro chamado além desse, nessa manhã. Se coloca diante do Senhor. Querido Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado por tua graça. Obrigado por Jesus. Todos nós aqui cometemos pecado. Todos nós aqui cometemos maldade. Todos nós aqui falhamos. Mas obrigado porque o Senhor é a nossa esperança. E pelos méritos e obra de Cristo, o Senhor nos fez teu povo. Lavados pelo sangue de Jesus. Purificados por Jesus. Não fizemos nada para merecer isso. Não tínhamos força moral nenhuma. Mas o Senhor escolheu nos amar. O Senhor escolheu nos chamar para sermos teu povo. Grande privilégio temos e grande responsabilidade. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor. Transforma o nosso caminho. Purifica a nossa vida. Nos ajuda a amar como o Senhor amou. Para que a gente não seja apenas um depósito do teu amor, mas que a gente possa ministrar o teu amor, amando como o Senhor ama. Que a gente possa perdoar os outros como o Senhor nos perdoou. Que a gente possa aprender a sofrer injustiça sem revidar, sem pagar na mesma moeda, tratando o mal com bem. Porque assim o Senhor é, assim o teu povo faz. E no dia final, o Senhor pedirá contas. Que possamos ter a tua paz nisso. Que possamos ter a tua alegria. Que possamos ser como bezerros soltos na estribaria. Naquele dia, Senhor, no dia da tua vinda, para o louvor da tua glória. Prepara o teu povo, prepara a tua igreja para esse momento. Nos ajuda, Senhor, a mudar, a sermos transformados, segundo a tua imagem e semelhança. Obrigado pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém.